Então, quando você introduz a rainha novamente para a colônia, ela ainda vai estar aí com algumas feromonas na caixa, circulando pela caixa, porque as operárias também mantêm esse controle da rainha, e ela vai conseguir restabelecer a dominância na caixa. Vai dar mais trabalho para ela. Ela não vai postar durante esse período de restabelecimento da dominância, mas ela vai conseguir restabelecer num período curto. Agora, se você passar muito tempo sem fornecer a rainha novamente para a colônia mãe, se você perceber depois de 1 ou 2 semanas, quando você fornecer, pode ser que aquelas operárias obreiras, as operárias rainhas que já estão realizando a postura e já tomaram o controle feromonal da colônia, elas impeçam o controle feromonal da parte da rainha, matando a rainha e tomando o controle da colônia. Na retirada, a rainha pode ir sim, junto com os discos de cria, principalmente se os discos de cria estiverem dentro do invólucro, que o invólucro é aquelas capas de cerume que ficam em volta dos discos para facilitar a regulação térmica dos discos, tá? Então, se tiver invólucro, provavelmente a rainha vai estar lá dentro, porque a rainha, quando tá exercendo a postura, ela só fica lá dentro, ela não sai de lá, tá? Ela é alimentada lá dentro, ela posta lá dentro, a vida dela é ficar dentro do invólucro, realizando a postura nos discos de cria da colônia. Então, na hora da transferência, a gente tem que perceber, a gente tem que analisar, né, na hora da gente tirar os discos de cria, para poder ver se a rainha não está entre as frestas dos discos de cria, né, entre as repartições dos discos, entre um e outro, ou andando em volta do invólucro. Se a gente, porventura, tirar alguma parte do invólucro junto, tem que sempre analisar para ver se a rainha não está indo junto, tá? Mas mesmo se a rainha for junto, não é um problema, tá bom? Porque a colônia mãe, ela vai conseguir gerar uma rainha nova. Só que é sempre prioritário a gente dar preferência para deixar a rainha na colônia mãe. Porque a colônia mãe só vai gerar uma rainha nova depois que as células verdes amadurecerem e então gerar uma nova princesa. Esse processo dura em torno aí de 25 dias até as células verdes se tornarem células maduras e começarem a nascer novas princesas que poderão dar origem a novas rainhas. E nesse processo, algumas operárias da elite da colônia, como as obreiras rainhas, que são as operárias que andam junto com a rainha na hora da postura, elas podem tomar controle feromonal da colônia e pode acontecer o que a gente chama de colônia zanganeira, que é quando as operárias começam a realizar postura, e essa postura, que normalmente é a postura alimentar da rainha, que elas realizam antes da postura da rainha, a rainha come os ovos e depois realiza a postura dela, essa postura das operárias, ela dá origem somente a zangões. Então vai ser uma colônia zanganeira, por causa que vai nascer somente zangões das posturas das operárias, tá? Por isso, a rainha é sempre interessante a gente manter na colônia mãe e levar os discos nascentes para a colônia filha, porque vai dar origem a novas rainhas num período muito mais rápido. Agora, caso isso ocorra, o que você deve fazer? Caso ocorra da rainha ir junto para a caixa filha, você pode remover a rainha e voltar ela para a colônia mãe, tá? Porque as feromonas, quando você percebe isso com rapidez, né, com velocidade, em questão de 1 ou 2 dias, as feromonas da rainha na caixa mãe ainda não vão estar totalmente dissipadas. Isso se a caixa não ficar aberta por muito tempo, porque as feromonas são muito voláteis e elas se dissipam muito rápido. Então, quando você introduz a rainha novamente para a colônia, ela ainda vai estar aí com algumas feromonas na caixa, circulando pela caixa, porque as operárias também mantêm esse controle da rainha, e ela vai conseguir restabelecer a dominância na caixa. Vai dar mais trabalho para ela. Ela não vai postar durante esse período de restabelecimento da dominância, mas ela vai conseguir restabelecer num período curto. Agora, se você passar muito tempo sem fornecer a rainha novamente para a colônia mãe, se você perceber depois de 1 ou 2 semanas, quando você fornecer, pode ser que aquelas operárias obreiras, as operárias rainhas que já estão realizando a postura e já tomaram o controle feromonal da colônia, elas impeçam o controle feromonal da parte da rainha, matando a rainha e tomando o controle da colônia. Isso pode acontecer em algumas ocasiões, nesses casos pode acontecer com mais facilidade, tá? Por isso que nesses casos, alguns meliponicultores, eles adotam medidas de colocar a rainha, por exemplo, em uma caixinha de fósforo com tela. Porque nessa caixinha de fósforo com tela, as operárias não vão conseguir chegar até a rainha para matar ela, e a rainha vai estar dissipando feromonas constantemente na colônia. E você mantém a caixa fechada, a rainha dentro da caixinha por uns 2 dias, ela vai dissipar feromonas, e depois você faz a abertura da caixinha e verifica como vai ser o comportamento das operárias com essa rainha. Provavelmente, por causa das feromonas da rainha que já vão estar pela caixa toda, as operárias vão aceitar ela novamente, tá? Essa é um manejo adotado no caso de Apis mellifera, mas também pode ser muito usado no caso de abelhas nativas, em questões de rejeição de rainha, nesses casos de transferência ou de divisões que a rainha foi para a caixa filha, por exemplo, tá bom?